sempre. Também cumprimento nessa noite a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos concede mais uma oportunidade de podermos, através das nossas vozes, através do tempo que nós destinamos, nessa noite, nesse curto período da noite, para agradecer. Isso é muito importante, irmão. Nós não nos esquecermos de agradecer a Deus. A Bíblia nos fala que 10 homens foram curados. 10. De uma enfermidade, irmãos, que além da saúde, tirava praticamente tudo. Porque não poderiam mais viver no meio da família, não poderiam mais viver no meio da sociedade, não poderiam mais trabalhar para, através do sol do seu rosto, ganhar o sustento da família. Eram isolados, eram separados. E de repente, pela misericórdia de Deus, alcançam um milagre. Mas dos 10, apenas um se lembrou de agradecer, de reconhecer, irmãos. Quando nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos a nossa necessidade das misericórdias de Deus está sobre as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez nesta noite. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Irmãos, eu louvo a Deus porque sempre que nós buscamos trazer uma mensagem, uma palavra, uma reflexão, nós pedimos a direção de Deus para que nos conduza, para que nos dê assim uma palavra que nós estejamos precisando. E Deus, Ele tem confirmado essa palavra, essa mensagem, essa reflexão, quando nós, no decorrer do culto, nós ouvimos parte da mensagem já ter sido falada aqui neste lugar. É muito maravilhoso, é confirmação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? João 6. Nós vamos lá para o versículo de número 22. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem veio, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Somente até aqui, irmãos, para nesta noite nós meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Irmãos, nós lemos alguns versículos e dentre esses versículos nós vimos uma revelação de Jesus sobre a intenção de muitas pessoas. Antes desse acontecimento, nos fala a palavra de Deus, que Jesus, ele ministrara a uma multidão. Multidão essa que o seguia, porque haviam testemunhado de muitos sinais, milagres, maravilhas, de enfermos que foram curados. Então havia ali uma grande multidão seguindo a Jesus. E nos diz a palavra de Deus que já estava no final da tarde, né? Já estava no período em que não havia mais aonde comprar alimento. Então Jesus, ele opera ali uma grande maravilha. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia nos revela que aproximadamente 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, como diz as Sagradas Escrituras, foram alimentados e ainda sobraram pedaços de pães. Então nós vemos que nos versículos que nós lemos, essa multidão estava à procura de Jesus. E quando o encontraram e o indagaram e o perguntaram para ele, Jesus, ele responde com uma direta, com uma afirmação de que aqueles que estavam ali à sua procura, o procuravam com um propósito errado. Tema da mensagem de hoje: qual o seu propósito com Deus? No meu trabalho secular, nós temos a oportunidade, irmãos, de vermos e ouvirmos alguns testemunhos de vida. Observamos cenas de pessoas que muitas das vezes até nos entristece. No decorrer da semana passada, nós estivemos trabalhando ali próximo àquela feira que acontece na José Avelino, e tinha uma pessoa deficiente de uma perna, através de uma queimadura, ela ficou com a perna ressequida. E ela pedia, quando o semáforo fechava, ela pedia ajuda. Ela pedia lá um dinheiro para completar o seu lanche.
E de repente estava já na calçada, pedindo a alguém que pagasse o lanche para ela. E dentro de um tempo de pedir e um tempo do semáforo, ele ficou perto de mim e do meu colega de trabalho. Ele dizia que tinha dias que ele não ia para casa, né? Porque ele é um morador de rua. Mas que ele chegava a ganhar R$ 150. Irmão, me deu tanta raiva. Trabalhei o 7 de setembro, hora extra dobrada para ganhar R$ 80. E aquele rapaz pedindo arrumava R$ 150. O problema era o propósito que ele tinha para com que o dinheiro que ele arrecadava, que era para o consumo do seu vício. Não era para matar a sua fome. Não era para comprar um remédio. Não era para depois juntar um dinheiro, fazer um curso e trabalhar. O propósito dele, irmãos, era para manter o seu vício. E nós compreendemos que muitas pessoas ajudam. Muitas pessoas se sensibilizam com aquelas pessoas pedintes. Muitas pessoas acham que estão ajudando o seu próximo, acham que estão ajudando um necessitado, mas na realidade, irmãos, estão o ajudando sim a continuar naquela vida, naquela prisão. Se um de vocês tiver a oportunidade de passarem ali na Tristão Gonçalves, com o Duque de Caxias, numa segunda-feira pela manhã, é tanta da quentinha de isopor voando, de pessoas que foram lá durante a noite para servir um caldo, para servir um jantar, para dar pão a quem tem fome. Essa é a intenção. Mas o problema é o propósito das pessoas que estão recebendo. Não querem mais trabalhar. Trabalhar para quê? Para ganhar uma diária de R$ 50 o dia todinho. Quando ali fazem 100, 150 ou até mais. E o propósito? De manter-se no seu vício. Irmãos, o mau costume é tão ruim. Tinha um rapaz vendendo um quentinho, um baião com farofa, vinagrete, carne assada na brasa. Aí o pedinte chegou lá e disse: olha, tem de quê? Tem frango, porco, carne. Quero porco não, bote de carne para mim. E bem assada, viu? Não, e não ficou aí não. Qual é a feirante que você tem? Aí o rapaz, tem um Guaraná, tá? Me dê uma Coca-Cola. Me dê. Escolhi, irmãos. É. O costume está tão aflorido na pele que a humildade, a sensibilidade, até no pedir, não tem mais. Tem uma menina que ela usa uma calça comprida por baixo, que vai até a cintura, e uma bermuda que é derrubada próxima ao joelho. Eu não sei que arrumação é aquela, que espírito está naquela menina. Ela pede uva, irmão Jean. Mas não é qualquer uva, não. Tem que ser a uva sem caroço, perdão. Tem que ser a uva sem um caroço. Com caroço ela não quer. Pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje?
como nós. As pessoas estão indo para as igrejas não pela salvação, não pelo Jesus Salvador, não pelo Deus que criou, que planejou, que elaborou esse plano tão perfeito para o resgate da alma do ser humano. Mas vão pelas oportunidades. Oportunidade de emprego, oportunidade de uma casa própria, oportunidade de um aumento de salário, oportunidade de arrumar um marido, oportunidade de arrumar uma esposa. O propósito da grande maioria das pessoas não tem nada a ver com o propósito de Deus. Aqui, nos versículos que nós lemos, Jesus revela de cara para aquelas pessoas o verdadeiro intuito que havia nos corações delas. Estavam ali para saciar a sua fome novamente. Estavam ali para saciar a sua vontade. Não estavam ali pela palavra que aprenderam ou que ouviram. Não estavam ali pelo ensino. Mas sim por aquilo que poderiam receber. É triste quando nós observamos os testemunhos de pessoas que fazem de um tudo para receberem a sua bênção. De pessoas que correm de igreja a igreja atrás de profecias. Propósito errado. Eu até entendo que os novos convertidos possam até, de um certo modo, por um determinado tempo, serem enganados, porque não conhecem a palavra, porque acham bonito, acham interessante. Mas no decorrer do tempo, irmãos, que as pessoas vão estudando, vão lendo, vão observando que o que está escrito aqui não condiz com o que muitos estão fazendo. Opa, tem alguma coisa errada. Na Bíblia, com certeza, há versículos de promessas de prosperidade. Mas é uma prosperidade, irmãos, que nós temos que entender que está no âmbito espiritual. Ah, mas está no Antigo Testamento. Deus estava escrevendo para aquele povo do que aquele povo estava vivendo naquela época. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos buscar o espiritual, o alimento espiritual que não perece. A preocupação daquele que tem propósito com Deus não é de receber as bênçãos, não é de receber os milagres, mas é de fazer a vontade de Deus. Em Mateus 6, quando fala sobre não andeis ansiosos, é uma clara explicação, irmãos. Que não podemos estar ansiosos pelas coisas terrenas, pelas coisas perecíveis, diante das dificuldades. Porque o nosso papai do céu, ele não vai permitir que nos falte.
Pode até acontecer a escassez, sim, mas não vai faltar. Deus, ele não vai nos desamparar. Mas é preciso, é necessário que o homem compreenda que não pode chegar na presença de Deus apenas pelos milagres, apenas por aquilo que pode receber de Deus nesta vida. A melhor coisa que o ser humano nesta vida recebeu de Deus, irmãos, foi a oportunidade, através da morte e ressurreição de Cristo, de morar no céu. E Mateus 6 vai dizer que as demais coisas, se nós procurarmos em primeiro lugar o reino dos céus, nos serão acrescentadas. E tem muita gente com o propósito errado dentro da igreja, com intenções erradas, com vontades erradas, com desejos errados. Ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de exaltarem a Deus, querem ser exaltados. Querem receber a honra, se possível, a glória. Pessoas que recebem de Deus um dom e um talento para que aplique na obra, pega os dons e os talentos e utilizam-os com propósitos errados. E não são poucos não, irmãos. São uma grande multidão de pessoas que estão no meio da igreja, mas perdidas. Porque não compreende o propósito de Deus na vida do homem. Jesus, ele fez muitos sinais, prodígios, maravilhas, milagres, para chamar a atenção daquele povo, para que aquele povo olhasse para ele e ele pudesse aplicar a mensagem, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse, através da palavra de Deus, fazer com que os olhos daquelas pessoas fossem abertos, dar entendimento para que aquelas pessoas compreendessem, através da revelação de Deus, que ele era o Messias anunciado pelos profetas. Pessoas de corações duros, pessoas sofridas, pessoas amargas, pessoas amarguradas, pessoas depressivas, pessoas possessas, pessoas enfermas, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E ali Jesus estava tratando-as através do poder, através da palavra. Eu me lembro de uma irmã que ela tinha uma enfermidade nas mãos, salvo não me engano, irmã Maria, e que ela buscava a Deus, né? Ela ia para a igreja, as irmãs oravam por ela, e ela melhorava. Quando ela ficava boa, saía da igreja, aí adoecia, aí voltava de novo, aí tinha toda aquela peleja, oração, ela ficava boa, aí depois voltava para o mundo. Propósito errado. Queria receber a sua cura e... Irmãos, o mais importante não é ser curado fisicamente. Claro, quem que não quer ser curado de uma enfermidade? Mas o mais importante, irmãos, é encontrar a paz que o mundo não conhece. O mais importante, irmãos, é conhecer não o Cristo que faz milagres,
mas o Cristo que salva. Porque o propósito de Cristo é salvar aqueles que creem. Mas aqueles que creem têm que crer em Cristo. Tem que acreditar em Cristo. E não simplesmente naquilo que Cristo pode oferecer. Quando eu fazia a minha 5ª série, todo mês mudava os líderes das salas. Aí tinha 2 meninazinhas que, quando era a minha vez de ser líder, se achegavam a mim. Aí quando no outro mês era outra, ela se afastava. Ficava próxima a mim só por aquilo que eu poderia fazer por elas. E assim são muitos, irmãos. Com propósito errado, procuram a Deus por aquilo que Deus pode fazer na vida delas. Não entenderam, irmãos, não compreenderam o propósito de Deus na vida delas. O propósito de Deus na nossa vida. Falta compreensão, falta entendimento. E as pessoas não buscam. Porque o seu propósito é só receber a bênção. O seu propósito é só receber a cura. O seu propósito é só receber o milagre. Lá na faculdade que eu frequentava, tinha um cidadão que ele estava batalhando por emprego. Aí fez propósito com Deus. Aí fez aqueles jejuns, orações, né? Estava nos cultos toda noite. Você só via lá de olhinho fechado, parecia que estava chorando por dentro. Aí arrumou emprego. Aí sumiu da igreja. Aí quando apareceu, estava sem tempo. Não tinha mais tempo para ir para a igreja. Olha o propósito do homem. Era só o emprego. Estava frequentando a igreja para que, através das orações, Deus tivesse misericórdia da vida dele, porque Deus sabia do coração dele. Arrumasse o emprego, aí ó, acabou-se. Por isso que muitos são enganados. Porque não se aprofundam na palavra. Não querem conhecer o galardoador. Não querem. Querem apenas ouvir e receber. E o que é pior, ouvem mal. E aqueles que estão instruindo também estão instruindo mal, porque estão com outro propósito, que não é de fazer a obra de Deus. Propósito, irmãos. O nosso propósito é de servir a Deus. O nosso propósito é de fazer a obra de Deus. O nosso propósito é de fazer o ID do Senhor Jesus. O nosso propósito é de obedecer a Deus. O nosso propósito é de entrar no reino dos céus. Mas é um propósito que tem que ter perseverança. É um propósito que tem que ter fidelidade. É um propósito que tem que ter mudança da nossa parte. É um propósito que exige de nós. E aí, irmãos, é que é bom. Porque quando exige de nós, nós nos esforçamos. Mas nos esforçamos no propósito certo. Porque nós aprendemos que nós não queremos ser melhores do que ninguém. Nós aprendemos que não queremos ser mais do que ninguém. Nós aprendemos a buscar o reino de Deus. Nós aprendemos a buscar a justiça de Deus.
Nós aprendemos a pedir a Deus, mas pedir sem duvidar. Essa semana foi uma semana de luta, né? Tivemos um propósito aí, mas não deu certo, né, irmão Jean? Eu disse, não, irmão Jean. Amém. Agradeça a pessoa aí. De repente, abriu-se uma outra oportunidade, melhor do que a primeira, né? E veio completo. Há um louvor que diz assim: no mundo murmura-se tanto, no meio do povo de Deus, em vez de louvores, há prantos. Tem muita gente, irmão, se decepcionando com Deus porque tem propósito errado. Tem propósito errado. Porque aprendeu com os mais velhos que se aquele determinado santo não fizesse o que queria, castigava ele, botava ele de costa. De contra a parede. Cabeça para baixo. Vamos dar o nome do santo, não. Irmãos. Aprenderam assim. Ficava de birrinha com o santo, virava ele, dava deixar de castigo lá um bom tempo. Não acendia mais vela para ele. Por quê? Porque ele não tinha entendido o seu propósito. Não tinha feito a sua vontade. Não tinha resolvido a sua causa, a sua questão. Aí quando veio para o nosso meio, aí pensa que é da mesma forma. Não aprendeu. Ouviu, o nosso Deus é o Deus de milagre. Venha para cá que o seu milagre está lhe esperando. As portas da prosperidade estão abertas. A chave do seu carro está aqui guardada. Basta só você vir aqui, crer e depositar. Aí pronto, fica nisso. Numa coisa superficial. Sem entendimento, sem conhecimento. E sem querer entender, e muito menos sem querer conhecer. Vai por aquele que está falando. Propósito errado. Nosso propósito é com Deus, não é com o homem. O nosso propósito com Deus é de servir a Ele. O nosso propósito com Deus é de estar em comunhão com Ele. O nosso propósito com Deus é de obedecer a Ele. É fazer a vontade dEle. Quando Jesus voltar, é ser arrebatado por Ele. É para isso que nós estamos nos congregando. É para isso que nós estamos estudando a palavra de Deus. É para isso que nós estamos nos alimentando do alimento imperecível. É por isso que nós estamos bebendo esse leite não falsificado. É por isso que nós não esperamos só nesse tempo presente, não, irmãos. A nossa esperança está no tempo futuro, que é lá na glória. Não vamos nos deter pelas preocupações, pelas limitações que este mundo impõe nas nossas vidas, não. Porque maior é aquele que nós servimos. Maiores são as promessas de Deus nas nossas vidas do que aquilo que o inimigo tenta nos roubar, tenta nos tirar. Em 1900, antigamente, eu fiz um curso e lá tinha um professor. Na verdade, ele vinha basicamente só para trazer uma mensagem
não de fortalecimento, mas assim como o nosso presbítero falou hoje, né, de ânimo. E ele dizia, olha, preste atenção, você tem no imaginário um gigante e um anão, um em cada ombro seu. O anão é aquele que está com você e diz que vai dar certo. O gigante é aquele que já é o contrário. Ou seja, aquilo que traz pensamento negativo para você é muito maior do que aquilo que traz pensamento positivo. Mas cabe a você compreender que se você lutar, se você desejar, se você quiser, você vai ser vitorioso ouvindo o anão. Mas se diante da dificuldade, você abaixar a cabeça, você achar que não é capaz, que é inferior, aí você vai ouvir o gigante. E hoje eu entendo que a minha vitória sobre as dificuldades vai depender da minha perseverança e principalmente da minha fé em Deus. Não vai ter gigante que venha influenciar negativamente, não, irmãos. E nem vou precisar do anão. Porque hoje eu sei em quem eu creio. Hoje eu sei para quem eu vivo. E para cada um de nós que temos essa certeza, como estava na aula de terça-feira, né? Um assunto maravilhoso, a segurança da salvação. Quem está em Cristo está seguro. Independente da bênção, do milagre, da cura, mas está seguro para ser salvo. Quando Jesus fala do rico e do Lázaro, o Lázaro ele teve uma vida, né, de sofrimento, de escassez. Mas lá, quando ele desce à sepultura, olha o que estava esperando por ele. O propósito de Deus, irmão, nas nossas vidas, é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento. E Ele não demora em cumprir as suas promessas, porque Ele está esperando que as pessoas se arrependam, que as pessoas mudem o seu propósito para poder chegar-se na presença dEle. As pessoas entram com um propósito errado, permanecem com um propósito errado, não vão achar o caminho certo. Até entendemos você chegar com um propósito errado, mas você continuar, depois de estar aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, aí é porque você realmente quer permanecer no propósito errado. Mas aqueles que têm um propósito com Deus, mas aqueles que almejam herdar o reino dos céus, irão viver uma vida santa. Irão viver, irmãos, uma vida voltada para Deus. Não irão deixar que pedras, espinhos venham atrapalhar a sua caminhada, não. Porque o propósito de Deus, ele não muda na nossa vida. É o mesmo. De contrapartida, o propósito do inimigo das nossas almas também é o mesmo. Viu? É levar com ele o maior número de almas possíveis. De pessoas que se chegaram a Cristo com um propósito errado.
viveram nesta vida num propósito errado e padeceram por conta desse propósito errado. As pessoas podem até nos enganar, mas vimos nos versículos que nós lemos, e quando chegaram para Jesus, todos alegres, contentes, opa, vai acontecer aquele milagre de novo. Aí escutam uma palavra como essa: vocês me procuram pelo alimento que perece. Vocês estão aqui pelo propósito errado. O meu propósito é de levar até vocês o reino de Deus. E o propósito de vocês é fazer a vontade de vocês. Vivamos, irmãos, nesse propósito com Deus. Incansáveis. Não desistamos. Deus não desistiu. Deus não vai desistir. Porque Ele tem propósito com a palavra dEle. Cabe a nós também termos esse propósito. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio de fazermos escolhas. Mas através dessas escolhas que nós fazemos, elas vão indicar, porque a Bíblia ensina como será o nosso final. E o meu final, irmãos, e de cada um de vós, eu espero que seja feliz. Porque eu entendo que cada um de vós compreende o propósito de Deus para as nossas vidas. E cada um de vós tem perseverado nesse propósito. Porque louvamos a Deus, irmãos, que não pregamos a prosperidade material, mas nós pregamos a palavra de Deus. O alimento espiritual, aquele que nos dá entendimento, aquele que nos revela, aquele que nos ensina o propósito real e verdadeiro que cada um de nós temos que ter para servir a Deus da maneira que Ele quer que nós venhamos servi-lo. Buscando a Deus da maneira que Ele quer que nós o busquemos. Indo de encontro a Ele da maneira que Ele quer que nós cheguemos a Ele. Coração contrito. Reconhecendo a Ele como nosso Senhor. Se humilhando na presença dEle. Fazendo a vontade dEle. Irmãos, o homem ele foi formado, foi para glorificar a Deus, irmãos. O homem foi formado para reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Mas nós vemos muitos por aí com propósito errado, querendo e enganando, arrastando multidões para juntamente com eles entrar no propósito errado. Vimos cada barbaridade, irmão, de pessoas que sem conhecimento da palavra de Deus se deixam ser usadas, se deixam ser levadas
por falsas doutrinas. Irmãos, Deus é Deus, Ele não se deixa escarnecer. E para isso, há um dia preparado para essas pessoas. Se não se converterem, se não mudarem os seus maus caminhos, se não mudarem os seus propósitos, se não atentarem para a palavra de Deus, se deixarem de usar a palavra de Deus em benefício próprio, tem um dia preparado para eles. Como também tem um dia preparado para aqueles que permaneceram fiéis, para aqueles que não se deixaram mais ser iludidos pelas coisas deste mundo, que mudaram o seu propósito, a qual era de se beneficiar, de viver o seu próprio eu, de olhar único e exclusivamente para si próprio. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, ali o início, o surgimento da igreja primitiva, os cuidados que os irmãos tinham uns para com os outros, a dedicação à obra de Deus. Nenhum se achava melhor do que o outro, mas ali havia o mesmo espírito, havia a mesma vontade, o mesmo desejo de fazer a obra de Deus. Havia alegria, algo que diferenciava para os demais, pois muitos observavam aos discípulos e aqueles que estavam se agregando à igreja e se maravilhavam, irmãos, porque percebiam, era algo público e notório a mudança na vida daquelas pessoas. Os que tinham, vendiam parte das suas propriedades, vendiam suas propriedades e repartiam com os que não tinham. E qual era o interesse? Era de ajudar o necessitado. Mas aí surge um casal com um propósito errado, irmão Jean. E todos os dois, pereceram. O propósito da igreja de Cristo naquele momento era de ajudar. E eles se alegravam com o que estavam fazendo, porque estavam com um propósito de ajudar o necessitado, de fazer a vontade de Deus.